Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tendências Inspiradoras Conexões. Este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Meu nome é Fábio Jacilque e nós estamos recebendo duas pessoas super importantes que já vão se apresentar, mas eu vou dar a palavra para o diretor-presidente do ITP, Paulo do Eirado, que vai dar as boas-vindas ao professor José Carlos Costa da Silva Pinto e o Amon Costa Cerqueira Pinto. Por favor, é pai e filho, né? Isso. Então, Paulo, por favor, tenha a honra de dar as boas-vindas. Então, estamos aqui recebendo uma família ilustre, muito querida, e que vem contribuir com a experiência, né, do ensino, da vivência em outras universidades, e faz parte da articulação da UNIT, do Grupo Tiradentes de um modo geral, e está fazendo essas conexões e buscando estar se atualizando para a realidade, né, da academia e também da tecnologia, da indústria, do desenvolvimento de startups e todas essas coisas aí que precisam ter laços com a universidade. Muito obrigado. E eu vou começar com o professor José Carlos. Por favor, fala um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional e o motivo de você estar fazendo essa visita aqui na universidade. Bom, primeiro quero agradecer aos colegas da UNIT, né, em particular ao Paulo aí pelo convite para participar desse podcast. Eu sou professor do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, milito na área de ciência, inovação, pesquisa há quase 40 anos, tenho um interesse muito grande pelas práticas de ensino e entendo em particular que nós estamos passando um momento de transformação em que as ferramentas de ensino têm que ser atualizadas para as necessidades do século XXI, e é exatamente esse o motivo que nos traz a UNIT nesse momento, porque a UNIT tem um programa muito importante, instigante, inspirador de transformação das atividades de educação em sala de aula, e a gente está aqui conversando sobre esse tema e também com a importante missão de fazer uma avaliação crítica da trajetória do uso dessas novas ferramentas na instituição e de eventuais correções de rumo e aprimoramento dessas ferramentas para que o estudante da UNIT possa estar cada vez mais vinculado às atividades de inovação que o século XXI demanda. Muito obrigado por essa introdução. E agora vamos ouvir o Amon Costa, por favor. O microfone aberto para você. Maravilha. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui com vocês e fazer essa dupla, né, com o professor José Carlos, que é meu pai. E eu acho que a gente encontra aqui uma vocação complementar, né? Ao contrário da minha família, que seguiu uma trajetória bastante acadêmica, envolvida com mestrado, doutorado, na UFRJ, eu fui me formar em design e fiz uma formação complementar em empreendedorismo na PUC do Rio de Janeiro. Então eu me formei em empreendedorismo também e abri minha primeira empresa na faculdade. Hoje eu me reconheço como empresário, empreendedor, né? Tenho 4 empresas na área de tecnologia, de sustentabilidade, fiz pós-graduação em impacto socioambiental para reconhecer os novos formatos de trabalho com geração de valor econômico, mas associado também a benefícios sociais e ambientais, e pude vivenciar bastante o ecossistema de inovação. Também na universidade, acabei reencontrando a universidade, muito em função da incubação, da aceleração das minhas empresas, do ecossistema de inovação e de apoio em inúmeras formas. E aí, por conta disso, a gente começou a perceber como que esses diferentes agentes eles podem se associar para gerar valor para os laboratórios, para os professores, para os alunos, para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu vejo a união desses poderes, né, como muito fortuita e muito necessária para a sociedade hoje em dia.
Muito obrigado. E, ô Paulo, eu vou lançar a primeira pergunta, Sim. mas eu tenho certeza que aqui vai fluir Depois deixa correr. organicamente. E, na verdade, e aproveitando agradecer o nosso apoio da Alene Vanessa, gerente de projetos aqui do ITP, que elaborou algumas perguntas, porém, Alene, sentiu que aqui pode ser que corra os assuntos de forma bem espontânea. E tem uma pergunta aqui que é: o mundo do trabalho está mudando rapidamente. Na visão de vocês, quais são as principais características que definem o profissional do futuro? Fiquem à vontade. Então, esse particularmente é um tema que eu me interesso bastante, né? Há uma frase muito popular, um pensamento muito popular na academia hoje que diz que a gente trata dos temas do século XXI, né, de quem está na ponta da ciência, numa infraestrutura do século XX e usando os métodos do século XIX, né? Eu acho esse pensamento muito forte, porque ele fala, em verdade, muito sobre o que está acontecendo com o ensino de forma geral, né? A gente precisa fazer uma atualização dos métodos de ensino porque ocorre uma transformação violentamente acelerada do conhecimento, das tecnologias, e que certamente afetarão o profissional que está sendo formado hoje. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho muito relevante, é o seguinte, né? Existem vários estudos que mostram que a quantidade de conhecimento gerado se acelera de maneira enorme. Há quem estime que em um ano, hoje, a quantidade de informação gerada é maior do que a gerada em toda a história da humanidade, né? Então, embora essa apresentação pareça um pouco exagerada, mas ela fala muito sobre a velocidade com que o conhecimento está sendo gerado, armazenado, muito por disponibilidade da própria tecnologia de informação. E nesse cenário, é impossível você imaginar que aquele profissional convencional que se formava e passava a praticar aqueles conhecimentos adquiridos ao longo de toda a carreira, que ele vai existir no século XXI. Não vai, né? Esse profissional tem que se reinventar, o profissional do século XXI, diante dessa escalada e aceleração do conhecimento e das transformações. Ele vai ter que se transformar com uma frequência muito grande, o que significa já dizer que uma grande transformação necessária no perfil desses profissionais é o fato de que ele vai aprender a estudar a vida inteira. Aquele profissional que pensava, vou para a universidade, vou aprender e vou praticar depois, acabou. Ele vai para a universidade, vai aprender, vai começar a praticar e vai continuar aprendendo e mudando suas práticas ao longo de toda a vida profissional. O que significa dizer logo de cara que uma primeira mudança central ocorre na formação dessa pessoa. É porque esse profissional precisa aprender a aprender. E ele precisa criar habilidades que permitam, nesse mundo em transformação, que ele adquira informações novas, aprenda de forma contínua e também interaja com esse mundo. E a interação pode se dar de várias maneiras, por meio da inovação, por meio da pesquisa, por meio do empreendedorismo. E esse profissional tem que desenvolver todas essas habilidades. E não importa qual é a área em que esse profissional esteja envolvido. Tudo isso permanece sendo verdade para o engenheiro, para o advogado, para o médico, para o enfermeiro, para o dentista, para o administrador de empresas. Essa é uma característica do século XXI. E nesse contexto, a universidade, as instituições de ensino precisam se transformar também, porque essas instituições precisam desenvolver técnicas, procedimentos, metodologias que possam apoiar o desenvolvimento desse profissional, agora não ao longo de um período de 4, 5 anos de formação, mas ao longo de toda a carreira desse profissional de forma continuada. Então, como a gente vê, a quantidade de transformações é absolutamente
imensa. E é um novo mundo esse da formação em que a gente está envolvido. É uma demanda de adaptabilidade geral, né? Todo mundo buscando se encontrar, né, num modelo que corresponda às demandas, que corresponda à realidade. Muito interessante, professor. Muito bom. Gostaria de acrescentar alguma coisa? O ponto que eu acrescentaria está associado a habilidades de criatividade, autodidatismo e uma certa capacidade transgressora, né, para superar as barreiras das organizações e dos sistemas que estão operando nessa mentalidade que já não mais condiz com a dinâmica do mundo e da sociedade de uma maneira geral. O que eu vejo nos estudantes e o que eu vivenciei também como estudante, né, que participou de ecossistema de inovação, participou de empresa júnior, que abriu uma empresa na faculdade, que criou e fundou uma associação, a Revelia, né, pensando em economia colaborativa, quando ninguém nos ensinou, era justamente essa tentativa de reinterpretar os processos, reinterpretar como conviver em sociedade, né? Criar novos tipos de organização. E isso acontece bastante em movimentos com pessoas, com indivíduos que são apaixonados pelo que fazem, né? São ativistas, são hackers, são grupos que trabalham com games, que se conectam em aplicativos como Discord, que vivenciam novas formas de gerar conhecimento, compartilhar valor e eventualmente transformar isso em um produto ou uma empresa que gere acesso para a sociedade também de uma forma comercial. Mas eu acho que esse caminho para transformar algo em algo comercial, pensando até no ponto de vista do empreendedorismo da startup, que é um ponto que eu trago, é natural que isso aconteça através desse interesse genuíno e profundo, né, e nessa capacidade de reinventar a sociedade. Então a gente passa pela destruição criativa, né, de estar se renovando e buscando, né, novos patamares, e é um caminho que incomoda também muita gente, né, e que gera também muitas resistências, e que faz parte, né, eu acho que dessas mudanças a gente nunca tem uma mudança significativa que não seja impactante sobre os mais diversos aspectos, né? Então eu acho que é bem interessante isso deve ser uma busca, eu acho, especialmente no mundo acadêmico também, para se atualizar e refletir profundamente, né, sobre suas práticas, sobre o status que se mantém, porque a universidade, como uma instituição milenar praticamente, né, ela também precisa passar realmente por esse momento de profunda reflexão. E tem até uma pergunta aqui que reforça um tema interessante, que é o seguinte: em um cenário cada vez mais tecnológico, o que ainda diferencia o ser humano das máquinas no ambiente de trabalho? Essa pergunta é uma pergunta, quem viver verá, né? Porque se a gente for querer se abstrair e pensar de maneira muito conceitual, né, a gente poderia começar se perguntando o que é exatamente uma máquina, né? Porque a nossa própria compreensão do que é uma máquina, ela vem mudando, né? Uma máquina, certamente na Revolução Industrial, ela não é a máquina do século XXI, né? Quando a gente pensa a máquina da Revolução Industrial, ela é uma coisa, é um mecanismo movido a vapor para executar alguma atividade. Quando a gente pensa uma máquina no século XXI, nós estamos dando a essa máquina outros atributos, né? O atributo, inclusive, de inteligência, né, que é um ponto muito questionável, há muita discussão sobre se a inteligência artificial é de fato inteligência, se ela é de fato artificial, mas se a gente sair desse aspecto meramente conceitual, o fato é que nós seremos cada vez mais amparados por esses mecanismos que de alguma maneira pensam, né? E essa diferença entre o ser humano e a máquina de fato vai cada vez ser mais importante e inclusive assusta alguns, né? Porque uma pergunta sincera é: se não houver diferença, né, então a máquina poderá substituir o homem, né, no sentido do ser humano, né? Uma pergunta que faz sentido se você não
for capaz de distinguir nenhuma diferença entre os dois, né? Eu diria que quando eu falei quem viver verá, porque nesse mundo que nós falávamos de transformação, é praticamente impossível tentar adivinhar qual será o estágio do conhecimento daqui a 10 anos, por exemplo. E aqui nós temos um desafio de fato, mas se eu pudesse fazer algum exercício de adivinhação, eu diria que é ainda muito difícil e talvez continue sendo difícil o ser humano simular o processo de criação e de experiência que ele tem de contato com o mundo, o ambiente, as outras pessoas, em um dispositivo qual nós chamamos de máquina, né? Nós estamos muito longe de que isso venha eventualmente ocorrer. E se nós admitirmos que esse mecanismo de criação e de interação com o próximo nos diferencie de alguma forma da máquina, talvez seja esse o ponto a ser valorizado, né? E aí a gente volta novamente à questão da transformação, né? Se esse é o ponto que nós temos como que mais nos diferencia desses mecanismos, nesse processo de formação do profissional, talvez devesse ser o ponto que devesse ser mais estimulado e mais desenvolvido. E aí nos leva para essa mudança um pouco, que é de ensinar ou estimular a ser criativo, a inventar, a inovar. E aí nós vamos de novo nos aproximar de movimentos que prezam a inovação, que prezam a criatividade, que prezam o empreendedorismo e que deveriam, de alguma forma, estar entranhados nas instituições que pretendem formar esses profissionais. Só fazer uma contribuição. Essa pergunta foi feita uma vez por um jornalista, o Marcelo Tais, ao Marco Luque, que é um humorista, né, bastante conhecido. Foi exatamente essa pergunta. E a resposta do Marco Luque foi maravilhosa. Ele olhou para o Marcelo Tais e ele falou: não tenho medo de uma substituição, porque a inteligência artificial ela é lógica e eu nem sempre. E é claro que é repleto de humor, mas ele está falando sobre soft skills. Isso. Ele está falando sobre habilidades sensíveis que estão cada vez mais sendo incorporadas como uma vocação humana que não é transferida de uma forma racional, né, para as máquinas. Então essa habilidade vai saber, né, se ela ainda vai ser incorporada, mas até o momento não. Então, outro dia em um debate, o sujeito disse assim: mas a inteligência artificial hoje já faz pregações melhor do que a maioria dos pastores. Eu disse: mas não tem fé. Então esse é o diferencial, né, que a gente precisa trabalhar a natureza humana num nível de complexidade muito maior do que o mero pensamento racional cartesiano, né, que é o que com certeza a máquina vai superar a gente facilmente, ou já superou. Mas assim como a gente encontrou uma saída na época da Revolução Industrial, né, através do iluminismo, a gente escapou das máquinas com outras faculdades humanas. Eu penso que a mesma coisa deverá acontecer agora. Talvez a gente tenha esgotado um pouco a era da razão para entrar, a meu ver, na era da consciência, entrar em outra escala, né? Eu até ousei chamar de idonealismo, a gente trabalhar os grandes valores humanos e deixa aí as máquinas fazendo as contas e escrevendo os textos padrões. Não é nada mais justo que isso aconteça na época do antropoceno também, né? Se a gente parar para pensar, a gente está numa profunda reflexão sobre o que nos torna humanos. Exatamente. E mais uma vez, tentando entender qual é o nosso papel no planeta Terra. Eu sou antropocentrista radical, porque eu acho que cabe ao homem agora dar soluções às encrencas que ele mesmo criou, né? E sob outro ponto de vista também, né, com muita frequência essa questão é colocada como uma ameaça, né, com muita frequência. Mas eu também não temo essa ameaça exatamente. Pode ser que eu venha queimar a minha língua daqui a 10 ou 20 anos, mas eu não vejo exatamente como uma ameaça, porque essas transformações fazem parte da história do ser humano, que em algum momento estava correndo atrás de mamute com uma lança na mão debaixo da chuva, e é impossível deixar de admitir que alguma coisa mudou
desde então. Essas transformações ocorrem e, de alguma maneira, a gente se adapta, né? Ao mesmo tempo ficar apegado simplesmente ao passado ou fazer uma pregação do não desenvolvimento parece estranho e anti-humano, né? Porque não faz parte da história da humanidade. E cá para nós, eu acho que não terá eficácia e eficiência nenhuma, porque provavelmente os transgressores superarão essa eventual proibição se ela, por algum motivo, existisse. E algumas coisas vão ficar para trás e outras novas vão ser criadas. Mas tem sido assim há 10 mil anos e eu acho que é esse caminho que a gente vai continuar trilhando. Mas, professor, agora eu faço uma pergunta, né, bem objetiva. A visita aqui, que eu sei que não é a primeira, né? Mas qual a visão em relação ao nosso grupo, nosso posicionamento, né? Aqui como ITP e também como universidade, todo esse ecossistema que o senhor está tendo a oportunidade de conhecer aqui mais de perto agora? Assim, eu conheço e interajo com a UNIT há muitos anos, tive o prazer de conhecer a UNIT há mais de 20 anos atrás, participar dos projetos que geraram cursos de mestrado e de doutorado da instituição, que hoje são considerados de excelência. É importante que quem está ouvindo nesse momento saiba que a UNIT tem programas de pós-graduação que são considerados de nível internacional. É isso, exatamente. E é muito importante dizer isso. E eu tive a oportunidade de conviver e participar dessa trajetória. Nesse momento, eu entendo que a UNIT, de forma bastante corajosa, vem implementando, né, ou desenvolvendo um programa de aprendizagem baseada em projeto, em vários dos seus cursos, incluindo os cursos de engenharia, que pretendem trazer a formação desses estudantes de engenharia e de outros cursos também, para a realidade do século XXI, permitindo não apenas que os estudantes ponham a mão na massa diante de problemas, mas também procurando chegar junto de algumas expectativas que o jovem desse século XXI tem, como uma atividade mais vibrante, como uma participação mais efetiva diante dos problemas. A verdade é que a escola baseada em um palestrante que se apresenta e fala durante muitas horas para um conjunto de pessoas que assiste a palestra de forma mais ou menos passiva, que parece que esse modelo está se esgotando, né? E a UNIT está tendo a coragem de fazer essa mudança. E o nosso objetivo aqui é ajudar e participar desse projeto de consolidação dessas formas ativas de ensino e aprendizagem e que também passam pela pesquisa, porque, como a gente falou antes, um elemento fundamental desse modelo é estímulo à criatividade, à inovação, ao novo e, portanto, à conexão com as atividades empreendedoras de pesquisa são óbvias. Eu sou um profissional formado na área da pesquisa, que milita na pesquisa há muitas décadas, e isso cria, para mim, um atrativo adicional da participação desse projeto que eu torço que chegue a muito bom termo aqui na UNIT, né? Amor, vamos botar uma startup aqui no nosso parque tecnológico aí, vindouro? Com certeza. A visão que eu tenho é uma visão de bastante fertilidade, assim, é um solo fértil. Legal. É um solo realmente rico de oportunidades dentro de um ecossistema de inovação. E olhar para um ecossistema de inovação não é fácil, né? Envolve uma complexidade de interações entre rede de atores, né? Diferentes instituições. Você tem que falar com o parque tecnológico, com empresas juniores, com os próprios estudantes, a metodologia de trabalho, elaboração de projetos, com incubadora, com o próprio mercado, né? Como é que você transborda
as barreiras da academia para o mercado, ao ponto de você deixar uma mensagem clara para o estudante que ele pode entrar na universidade para ele ser o que ele quiser, né? E aqui ele tem recursos para ele poder fluir com naturalidade e tranquilidade de acordo com a própria vocação, como o professor José Carlos falou. Talvez essa vocação ainda nem exista. Talvez em um ano o mercado tenha revolucionado mais uma vez e apresentado tecnologias que mais uma vez vão transformar, né, a aprendizagem, a troca em sociedade. Então, eu sinto que o caminho da UNIT, e aí eu digo caminho porque a própria UNIT também está aprendendo sem parar, né? O caminho da UNIT é de se tornar esse ecossistema rico e transformativo, tendo professores e alunos, estudantes, empresários, todos lado a lado para pensar em desafios da sociedade, problemas que ocorrem na sociedade. Aquele ambiente da universidade onde você simulava a realidade, ele já não funciona mais. A universidade é a realidade, é o ambiente que você tem acesso a recursos e apoio para colocar as coisas na prática, né? A gente tem muitos exemplos disso. E esses exemplos não precisam ser periféricos. O empreendedor ele não precisa estar na periferia desenvolvendo uma coisa criativa, aquela ideia da startup que nasce dentro da garagem, né? A garagem agora são todos os espaços. E o conhecimento profundo pesa muito para a boa inovação, não é? Exato, e essa visão da garagem é uma visão romantizada que não se aplica. Década de 70, né? Não se aplica. E eu posso dizer, com a experiência que eu tenho das minhas 4 empresas, que são empresas com necessidades completamente distintas. Uma empresa que trabalha com posicionamento business to business, né? Aquela B2B para uma indústria, e que envolve conhecimento científico, que envolve questões de regulamentação, patentes. É uma empresa diferente de serviços que oferece para empresas numa visão organizacional, que é diferente de uma empresa que vai trabalhar com o consumidor final, que precisa desenvolver um produto de prateleira. Dentro de um curso específico, você não consegue envolver todas essas disciplinas. Você precisa atuar em rede. Você precisa que as universidades apresentem a possibilidade do estudante, se não se desenvolver em diversidade, ele conseguir alcançar um colega ou outro que não está no curso dele, e que vai somar essas experiências e vai ofertar isso para a sociedade. Uma universidade, vamos dizer, articuladora, né? Capaz de construir uma rede e fazer os encaminhamentos. Agora, esse aluno, né, ele também tem que ter o seu projeto de vida, ele tem que ter autoria, aproveitar a oportunidade de estar dentro de um ambiente tão rico de informações, de acessos, para construir sua trajetória única de repente. Então eu acho que isso aí diferencia muito, né, professor? E eu queria até fazer um complemento a essa fala do Paulo, né, e a fala também do Amon, e enfatizar essa questão do estudante e do profissional como autor de sua própria trajetória, né? E aí o ambiente ele é muito relevante, né? Eu queria voltar ao tema inicial, quando a gente começou no podcast falando sobre as transformações do mundo. Se a gente imagina um profissional que está em transformação permanente, estudando, a verdade é que quando a gente começa um curso de graduação, não importa qual, você não sabe exatamente como vai ser sua atuação profissional daqui a 10 ou daqui a 15 anos, por conta dessas grandes transformações pelas quais o mundo passa. Então, mais importante do que a visão do conteúdo exatamente da bagagem de conhecimento que você vai adquirir num determinado instante, é a construção dessa capacidade de transformar o seu futuro. E aí, o conjunto de habilidades que você pode obter num ambiente que é vibrante, diverso, ele pode ser muito útil para as atividades que você vai executar agora, mas também para as que você não sabe que você estará executando daqui a 15 anos. E aí existe um pequeno paradoxo aqui, porque eu vejo muita discussão, né, ser pautada pela história
do que, e o que será que o mercado pede? Eu vou estudar um tal assunto porque hoje o mercado está pedindo. Mas veja, um estudante de 20 anos que vai viver até os 100, ele tem 80 anos de transformação, de trajetória. Ele não tem a menor ideia do que o mercado vai estar pedindo daqui a 15 anos, 20, 40 ou 50. Então, em verdade, a demanda que o mercado faz hoje, ela não tem importância, por incrível e mais paradoxal que pareça, para esse processo de construção das habilidades que o estudante tem que construir para ele poder atuar no mercado profissional, não no que o mercado está pedindo hoje, mas do que ele vai pedir daqui a 20, 40, 50 anos, né? Então, eu entendo que o profissional em formação, ele não tem que pensar única e exclusivamente nas demandas imediatistas desse pseudo-mercado, né? E aí eu trago até um exemplo muito curioso, né? Que há muitos anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, na verdade, a UFRJ e boa parte do Brasil, né, se preparou para formar grande quantidade de engenheiros de petróleo por conta das expectativas que o pré-sal trouxe, as transformações da Petrobras, e pouco depois as dificuldades pelas quais o mercado de petróleo passou e o Brasil e a Petrobras em particular passaram, frustraram todas essas expectativas. Então, havia uma demanda do mercado por formação numa área que esse mesmo mercado, 2 anos depois, não conseguiu dar conta nem justificar. Por isso que o estudante, na minha opinião, deve privilegiar não as demandas imediatistas, mas ele deve privilegiar o conjunto de habilidades que ele vai aprender e a participação em um ambiente que seja diverso, porque se ele for bem informado, desenvolver as habilidades necessárias, os soft skills, a capacidade de criatividade, desenvolver a capacidade de planejar sua própria trajetória, apostar nas suas ideias de maneira criativa, em verdade é que importa pouco qual é a profissão específica ou a carreira específica em que ele se formou num determinado momento, porque ele vai estar se preparando não para essa carreira, mas para todas as carreiras que ele de fato vai ter que cumprir ao longo dos 80 anos de trajetória profissional que ele vai ter. O curso de engenharia dá bases para esse profissional, vamos dizer, multifacetado no futuro, né? Atuar em diversas áreas distintas. Eu fui estudante de engenharia, sabe? Estudei engenharia civil na Universidade Federal da Bahia e migrei para processamento de dados, aí fiz uma carreira aí, terminei me formando em pedagogia, porque realmente a área de educação, eu sempre comecei a entender que tecnologia está transbordando, está faltando humanidade. E aí, como é que a gente usa essa tecnologia, né, a favor do desenvolvimento, do bem-estar, trazer outro exemplo eu assisto muito podcast, né? Leio bastante, fico procurando essas referências. E recentemente eu estava falando isso numa conversa. Foi um podcast do Mano Brown com o Whindersson Nunes. E o Mano Brown perguntou também sobre essa questão da inteligência artificial, né, e das transformações para o Whindersson e qual era a dica que ele passava para as pessoas que estavam estudando, empreendendo. E eu achei muito sagaz da parte dele falar que o profissional de hoje em dia ele precisa estar atento ao prompt, né, que é aquele código de geração. E a gente tem que aprender a pensar nos comandos e a desenvolver essa estrutura de pensamento. Engenharia de prompt. Né? Exatamente, sobre o que a gente quer de fato criar. A gente está percebendo com o advento da inteligência artificial que a gente vai concentrar os nossos saberes na organização, na tomada de decisão e no próprio ecossistema, né, e seus respectivos impactos. Então o ser humano ele começa a ocupar uma outra cadeira. A gente está realmente num momento de revolução, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E ao mesmo tempo a gente precisa se posicionar, porque o nosso futuro está a 1 segundo de distância. E esse posicionamento ele tem a ver com esse exercício de pensamento e esse deslocamento constante para entender quais são os melhores caminhos que a gente pode desenhar. Isso tem tudo a ver com empreendedorismo também, né? Isso é empreender a própria vida, né? Que a gente costuma dizer. Exatamente, muito bom. E eu tenho uma pergunta aqui que acaba todos os temas se envolvendo entre si, e eu achei bem interessante.
como a gente está já na metade do nosso podcast, praticamente, um pouco mais à frente, mas eu tenho uma pergunta bem interessante aqui. Como essa mentalidade de inovação e autonomia pode se transformar em um passo real para empreender e criar uma startup? Essa é a primeira pergunta. Eu já vou lançar logo a segunda, porque já emenda. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao tirar uma ideia do papel e transformá-la em um negócio concreto? Eu vou deixar o Almon começar aí a falar, porque ele tem um lugar de fala, mas depois eu queria falar sobre algumas questões da universidade também. Maravilha. No ponto de vista do empreendedor, um dos maiores desafios, vou começar pela segunda pergunta, um dos maiores desafios é não ter receita. Sim. E quem quer que vá falar sobre uma receita, ou escreva um livro dizendo qual é exatamente o caminho, pode cair num lugar muito perigoso, porque a diversidade é muito grande de produtos, de serviços, de mercados, de valores entregues e de empreendedores. Você precisa se reconhecer como empreendedor para você conseguir compreender qual seria a sua trajetória, né? Por isso essa história de empreender a própria vida, ela faz sentido. E talvez isso já nos leve para o segundo desafio, que é você conectar o tempo da sua própria vida com o tempo da sua empresa. Porque muitas vezes o tempo de um mercado não é o tempo da sua própria vida. Sim. E isso para inovação disruptiva é de praxe. A gente conhece centenas de histórias onde o empreendedor ele passa anos e anos tentando abrir um mercado, construir uma nova ideia e ele não tem nem mecanismo para executar. E não é que ele esteja errado. Algumas décadas depois o negócio flui, né? Na Flui mão de naturalmente. Né? Quantas ideias futuristas no livro do George Orwell, nos livros de criptos e coisas do tipo estão sendo realizadas somente agora, né? Verdade. E foram desenhadas em 1980. Então, esse desafio, apesar de parecer uma coisa muito distante, ele acontece em microescala também dentro das organizações. Isso. Dentro dos mecanismos. Então, não ter receita e tentar compreender como você articula uma ideia para ela se enquadrar no seu tempo de vida e na sua realidade é muito importante. E a partir daí, passo 3 é você se conectar com as estruturas que estão à disposição. Você fazer parte de um ecossistema pujante, que tenha oportunidades, que abra espaço para que você dialogue e se desloque e aprenda, é muito importante. Então, como transformar essa mentalidade de inovação em um passo real, saindo da sua própria caixinha, né? Saindo da sua própria realidade. Qualquer orientação de empreendedorismo vai estimular que você escute. Você escute o seu público, que você teste o seu produto, você escute um mentor, que você escute perspectivas de outra área, porque às vezes você está com uma ideia fenomenal, extremamente inovadora, sobre um ponto de vista mecânico e tecnológico ou de material, e você não percebe que com uma proposta de usabilidade diferente, você está inovando em termos de sociedade também, e você está gerando um novo mercado. Tem muitas formas de você... a interdisciplinaridade, no caso. Exatamente. Né? Você tem muitas formas de colocar um produto em uma empresa em funcionamento. Então, acho que é por aí. Eu queria acrescentar, né, como eu falei, 2 pontos que têm a ver com a vida da universidade, né? O primeiro deles é que é óbvio que há um certo desencanto com o aprendizado formal hoje no mundo e entre as jovens gerações, né? Esse não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno sergipano, ele é um fenômeno mundial. Sim. As universidades observam uma redução do número de estudantes interessados, né? Isso vem gerando, inclusive, com raríssimas exceções, né? A China é um movimento ao contrário, né? Mas isso vem gerando maior competição entre instituições de ensino superior. Mas a verdade é que esse desencanto, no longo prazo, ele pode ser muito ruim para a sociedade, porque a ideia ingênua de que você
pode ficar rico com uma boa ideia e sem ter um conhecimento formal e organizado, ela é completamente falsa, ela é a minoria. Isso. Né? Se você for identificar as pessoas bem-sucedidas no mundo, você vai encontrar muitas pessoas bem-sucedidas que nunca estudaram, mas você vai ver que a maioria absoluta delas estudou, e estudou muito. Isso. O seu problema, organizou a informação. Então, eu acho um equívoco o jovem que imagina que ele não precisa estudar para ele ser bem-sucedido. A minoria absoluta vai chegar onde quer. O caminho mais fácil é estudando. Não faltam estatísticas para mostrar que o estudo compensa, né? Então, esse é um tema que eu acho muito relevante. E o outro, no ambiente também da universidade, associado ao primeiro, é que esse país, né, o Brasil, ele aparentemente tem um preconceito enorme com o pagamento das pessoas, né? E essa é uma dificuldade para os empreendedores. Você encontra mentorias às toneladas, então Sim. todo mundo quer ensinar ao empreendedor o que ele tem que fazer e como fazer melhor. Mas muitas vezes o empreendedor ele não quer mais um conselho, ele quer uma oportunidade, ele quer um contrato, ele quer a oportunidade de fato, acesso ao mercado, né? Os editais e as linhas de fomento formais das fundações de apoio à pesquisa espalhadas pelo Brasil, dos órgãos federais como CNPq, CAPES, FINEP, BNDES, eles impedem o pagamento do empreendedor, né? E eles financiam única e exclusivamente as atividades, vamos chamar assim, operacionais ou às vezes o investimento em capital da empresa. Mas o brasileiro e o empreendedor brasileiro, ele é oriundo da classe média ou da classe média baixa, principalmente. Ele não tem condição de se manter sem ele ter uma remuneração. Então, essa é uma restrição absurda. Aí o governo e os órgãos de fomento liberam recursos dizendo que é para o apoio ao desenvolvimento criativo, à startup, mas é falso, porque se o empreendedor não tiver o recurso para ele pagar o Uber dele, para ele poder comer, ir no mercado e comprar o feijão com arroz, ele não vai conseguir fazer o empreendimento. Então, nós precisamos acabar com esse preconceito que nós temos no Brasil de que os editais e os recursos de fomento e de apoio não podem remunerar o jovem empreendedor. Essa é uma dificuldade e é um tema que tem que ser considerado por todos aqueles que estão na ponta se ocupando dessas atividades. Concordo com o senhor. Olha, infelizmente nós já esgotamos nosso tempo e eu vou fazer a última rodada de considerações finais e eu vou começar por Amon, depois o professor e Paulo encerra. Perfeito. Acho que a consideração que eu posso trazer talvez seja diretamente para os alunos, né, e para os jovens que estão buscando se entender na contemporaneidade. Nesse mundo volátil, intenso e transformativo. A gente precisa abraçar todos os recursos que estão a nosso alcance e se movimentar e, de fato, transgredir, questionar, abrir espaço, porque é a nossa vida que está em jogo. Né? Se a gente não abraçar nosso próprio sonho, quem é que vai abraçar? Né? Essa é uma frase do Emicida, que ele fala num CD dele, num álbum dele, e já me inspirou bastante. Você leve a sério as suas ideias e que você não se desmotive, porque, de fato, o ambiente burocrático ele já vai cumprir com esse papel. Então, você tem que ser essa célula de transformação, ser insistente para você seguir em frente com os seus projetos, sua própria vida. Muito obrigado, professor. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando esse tema que a gente poderia ficar aí durante horas e horas tomando chopp, falando sobre esse assunto, né? A mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para os estudantes e candidatos a estudantes, que
estude, vale a pena, e escolha os ambientes onde você possa desenvolver habilidades de maneira mais ampla, criatividade, inovação, e essas ferramentas que nós chamamos usualmente de soft skills, e porque você terá uma vida muito rica e muito cheia de transformações ao longo da sua trajetória. Então, o incentivo que eu deixo é para que você procure se envolver com esses espaços, com esses ambientes e tenha a preocupação de desenvolver não apenas um conjunto de conhecimentos específicos que vão lhe habilitar a executar uma atividade, mas um conjunto de conhecimentos e ferramentas que permitam que daqui a 2 anos você tenha a condição de mudar todas aquelas habilidades aprendidas. Muito obrigado, Paulo. Então, professor, o senhor falou no chopp e nós temos aqui uma patente de cerveja feita a partir da batata doce, muito interessante, tá? Teremos a oportunidade de continuar essa conversa, né? Quem sabe já me disponho a provar hoje. Essa cervejinha. Fazer um MVP, né? Mas eu quero agradecer muito aqui a participação de vocês. Na verdade, nós tivemos aqui, foi uma aula, né? E eu acho que a grande mensagem dessa aula é a oportunidade de um ambiente rico, como é hoje o nosso ecossistema Tiradentes aqui, a UNIT, de ser o espaço onde você pode ser o que você desejar ser. Então, eu acho que você construa seu projeto de vida, conte com a sua formação, venha participar aqui dos nossos programas de desenvolvimento, de graduação, pós-graduação, que com certeza você sairá transformado. Então, fica aqui meu agradecimento e vamos em frente, né? Eu creio que é um momento muito oportuno e que nós teremos a oportunidade também de repetir novos podcasts, inclusive acrescentando novas grandes mensagens. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Obrigado a todos e obrigado pela sua companhia de assistir ou escutar este podcast, que é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Então já compartilha para aquele seu amigo, sua amiga, algum familiar, já ir dirigindo, escutando no Spotify ou até no YouTube. Até a próxima.